essa é uma das features que eu mais achei interessante e tô mais animado do Next 14, tá? Que é a Partial Pre-Rendering. Nesse vídeo a gente vai entender quais as vantagens de utilizar essa estratégia dessa feature nova do Next 14, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, faz tempo que a gente não fala sobre Next aqui, né? Principalmente sobre o Next 14, até porque o Next 14 ele não trouxe tantas novidades como se comparado, por exemplo, com o Next 13, tá? Foram mais novidades incrementais, porém, tem um ponto bem interessante que é essa feature nova aqui, tá? Que eu particularmente fiquei bem animado, tá? Eu estou estudando um pouco mais a fundo, ela já tem alguns dias, algumas semanas na verdade, e eu quero trazer para você alguns conceitos interessantes dessa Partial Pre-Rendering do Next 14, tá? E as vantagens que ela traz pra gente, o nível de poder que ela traz pra gente, tá? Então vamos lá, basicamente, primeiro, né, antes de mais nada, é importante a gente entender como é que é o server-side rendering comum, vamos dizer assim, né? Porque já existem tantas formas, com server components, etc. O server-side rendering, basicamente, ele gerava, né? Ele gerava não, né? Ele gera o HTML de toda a página de uma vez, certo? Isso tudo acontece lá, obviamente, do servidor. Então, quando o client ele faz um request, o servidor ele vai gerar todo o HTML daquela página e já devolver pro client, beleza? Então, uma das vantagens, obviamente, é a questão de SEO, né? E o conteúdo ele já vem, entre aspas, pronto, né? Basicamente ali do servidor, tá? A principal desvantagem, obviamente, é que enquanto esse processamento está acontecendo, a página ela fica sem interatividade, ou seja, o usuário não consegue interagir com nada na página, certo? E aí causa uma não boa experiência do usuário, né? O famoso UX, certo? Beleza. Dito isso, tem alguns outros pontos que são interessantes aqui também, tá? Que é o próximo ponto, né? Basicamente a gente vai fazer um resuminho bem básico aqui, né? Para você entender aonde eu quero chegar, aonde que o Partial Pre-Rendering ele se encaixa, tá? Então primeiro a gente tem essa parte dinâmica, né? Do SSR, né? Que é o Server-Side Rendering, tá? Aí tem a parte estática, né? Que é a geração estática ali, que, né? Obviamente o HTML ele é gerado no momento de build, tá? A grande diferença aqui entre o estático e o server-side rendering, né, que é dinâmico, é que essa requisição, esse processamento, essa geração desse HTML no server-side rendering, SSR, que é dinâmico, ele acontece por request, tá? Então, quando o usuário ele acessa uma rota, aí sim vai acontecer isso on demand, vamos dizer assim, certo? Então, sobre demanda. Agora, já no estático, não. É no momento de build. Quando você builda a sua aplicação, o servidor ali, ele já gera, né? O Next, nesse caso, ele já gera o HTML ali estático, beleza? Obviamente, uma das vantagens é a velocidade, né? Então, é muito mais rápido, porque, né, já vai estar pronto, certo? Não vai ter nenhum processamento extra, porque essa página ela já foi gerada em momento de build, tá? SEO também, obviamente, que já vai estar pronto, né, como eu disse. Mas a desvantagem é que toda vez que tiver alguma mudança, tem que fazer um novo build, tá? Aí tem o incremental, né, que o Next trouxe também, que você consegue estipular um time. Então, de tempo em tempo, essa página ela é rebuildada, né, vamos dizer assim. Mas enfim, basicamente é isso, né? Então a gente tem o SSR, que é dinâmico, e tem o estático, obviamente pelo nome, né? Já disse que ele é estático, acontece no momento de build. E é onde que entra o Partial Pre-Rendering nessa sopa de letrinhas toda aí, tá? Que é o famoso, vamos lá, SSR, tá? Que é dinâmico. Dinâmico. Aí tem, a gente tava falando do estático, certo? Que aqui pode entrar, por exemplo, o incremental, certo? Como eu comentei, que você consegue colocar um time, então de tempo em tempo o Next ele faz um rebuild, né? Ele rebuilda essa página específica novamente, certo? E um outro ponto, que agora sim a gente chega no nosso querido PPR, né? Que é o Partial Pre-Rendering. Perfeito? Onde que esse cara se encaixa, né? A gente viu que tanto esse como o estático, eles têm
prós e contras, né? Tem vantagens e desvantagens, certo? E se a gente conseguisse unir os dois mundos? Se a gente conseguisse unir o melhor dos dois, tá? Então, como é que seria? Se a gente conseguisse combinar os dois, como é que seria? Então, basicamente, o HTML, ele tem um HTML estático que ele é gerado inicialmente, tá? No Partial Pre-Render. Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, a gente já vai fazer um exemplo aqui, tá? De fazer uma requisição e etc. O que acontece? Nesse ponto aqui, é basicamente um conteúdo estático, certo? Não tem nada dinâmico aqui, não tem requisição acontecendo, não tem nada aqui, certo? É basicamente um H1 aqui na tela. Nesse ponto, nesse caso, eu poderia, por exemplo, se fosse o caso aqui, ó, deixa eu colocar aqui embaixo, eu poderia ter um outro componente, por exemplo, eu colocar um const posts aqui, e a gente vai fazer uma requisição, tá? Então, esse const posts, vou colocar uma function aqui, que vai ser assíncrona, tá? Beleza? E aqui eu posso fazer, por exemplo, uma requisição ali para um endpoint, usar o próprio fetch aqui, https JSON placeholder .type code.com/posts. Perfeito? E aqui eu posso passar para ele, por exemplo, aqui que eu não quero fazer o cache, tá? Então tem um cache aqui, vou colocar um no cache, no store. Beleza. Aí aqui, ó, obviamente, como a gente tá usando o fetch, vai ter que fazer um JSON aqui, né? Então posts. E aí eu vou colocar aqui que o data.json, um await aqui. Perfeito? E aí eu posso criar até uma tipagem aqui já, né? Eu já sei qual que é o tipo desse camarada. Então vou criar aqui um posts. Aqui é questão do TypeScript, tá? Não tem nada a ver com a questão do Next ou Pre-Render que a gente tá comentando. Só para deixar claro, tem muitas pessoas que acabam vendo o vídeo, né? E ainda não estão tão familiarizadas com o TypeScript, não sabem onde é a questão de tipagem e onde é a questão do conteúdo em si, né? Que eu tô falando aqui da parte de renderização, dessas estratégias. Então tem um title e tem um body, tá? Até recomendo bastante você dar uma olhadinha nessa API aqui, tá? Ela tem, dá pra você testar bastante coisa aí, bem legal. JSON placeholder, pra não ver que tá nada errado aqui, typecode, acho que é isso mesmo. Beleza. E aqui, ó, a gente pode, né, obviamente, eu vou renderizar algumas coisas aqui dentro, tá? Então lá, primeiro, né, eu vou fazer que isso aqui é do tipo posts, e ele é um array disso daqui, tá? E aqui a gente precisa colocar, entre aspas, assim. Perfeito. Aqui, por exemplo, eu vou colocar um H1, tá? All posts. E eu vou percorrer esse posts agora, né? Um array de posts. Então, posts. Eu vou, por exemplo, eu quero pegar os... Eita. Quero pegar alguns só, não quero todos, tá? Post. Aqui a gente pode fazer já direto, tá? Para não ter que precisar de colocar o return. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma div por volta. Vai pedir aqui, obviamente. Vai ser posts.id. Eu quero ter por exemplo, um h3 title posts.title e um parágrafo aqui, um content, por exemplo, e post.body, né? Beleza. A gente não está usando, né, nosso componente aqui, por quê? Aqui eu quero fazer um ponto bem interessante, tá? Eu vou até colocar um loading aqui. Você vai entender por que a gente vai criar esse arquivo, esse componente, vamos dizer assim, de loading. Eu vou criar até como function também. Loading. Tem outras estratégias que tem vídeos aqui, inclusive, no canal, tá? Onde a gente pode utilizar a Suspense API aqui do próprio Next,
Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui dentro da pasta app, né? Então eu tô usando o Next 14 aqui nesse caso, né? Essa feature que eu esqueci até de comentar. Essa feature aqui, ela é uma feature que tá em experimental ainda, tá? Então ela é experimental e ela precisa de você fazer o seguinte. Aqui no Next Config. Então você precisa colocar esse experimental ppr como true, tá? Aí você consegue ter acesso a essa feature que está em experimental. Bom, aqui dentro da pasta app, arquitetura nova, né, você consegue ter alguns componentes aqui, alguns arquivos que são chamados de special files, né, arquivos especiais. Por exemplo, de loading, de error, para usar error boundary ou suspense API e etc, tá? Tem vídeos aqui no canal para você dar uma olhadinha. Isso foi introduzido no Next 13 quando eles lançaram a App Router, tá? Para você que quer aprender mais sobre o Next, dá uma olhadinha nas playlists que tem aqui sobre Next. Bom, perfeito. Eu vou voltar lá para nossa página. Aqui eu vou colocar basicamente, colocar só um return. Vou colocar só uma div aqui. Vou colocar um loading mesmo, bem simples, tá? Aqui você poderia colocar um skeleton, algo assim, tá? Por que eu estou fazendo isso aqui? Agora a gente vai usar as suspense API do React, tá? E aqui eu vou passar o posts, que é o nosso componente que está ali em cima, certo? E aqui, ó, ele recebe um fallback. E esse fallback vai ser quem? Vai ser esse componente, tá? Então vai ser esse loading aqui. Perfeito? Show. Olha que interessante. Loading. Deixa eu ver o que aconteceu ali. Talvez já veio. Agora, eu quero que você preste atenção no seguinte, tá? Que aqui que entra a parte interessante do Partial Pre-Render, tá? Que é... ele cria um cache, né? Que a gente pode ter esse controle agora dessa parte que ela é estática, tá? Então, isso aqui é gerado no momento de build. Então, quando a gente fizesse o build, aqui tá rodando em ambiente de desenvolvimento, né? Obviamente, tá o nosso servidor aqui. Mas, quando você gerar um build dessa aplicação, né, com Partial Pre-Render, a gente cria um cache, tá? Dessa parte que é estática. E aí, só o conteúdo que ele é de fato dinâmico, que ele vai depender de nesse caso aqui, uma requisição HTTP, né? Para esse endpoint em específico. Que ele é carregado com a Suspense API. E enquanto ele está fazendo esse carregamento, a gente tem o fallback aqui, que é esse loading, tá? Que foi o que a gente criou aqui só para exibir esse texto mesmo, certo? Cara, isso daqui traz uma vantagem extremamente interessante. Por quê? A gente une o melhor dos dois mundos, tá? Então, esse Partial Pre-Render é como se fosse, né, um modelo mental que eu achei interessante para você pensar. É como se fosse uma combinação entre o melhor do SSR, que é a parte dinâmica, então tá aqui, e o melhor do estático, que é a parte de velocidade, que tá aqui, que é todo esse pedaço aqui, vamos dizer que é estático, né? Isso aqui, cara, abre portas interessantíssimas, tá? Porque o HTML estático ele é gerado inicialmente, tá? Em tempo de build, como eu falei, então a gente tem a velocidade ali do estático, né? E a questão da interatividade também, porque vamos supor que tivesse algum botão ou algo assim, que abrisse o modal, por exemplo, e o usuário ele já vai ter acesso a essa interatividade já de muito mais rápido do que se fosse um SSR comum, vamos dizer assim, porque toda a página teria que ser gerada no servidor. Isso, claro, né? Não tô levando em consideração o React Server Components, tá? Que a gente poderia separar isso e etc. Então só o client que vai ter de fato ali a parte que exige interatividade, que a gente poderia fazer a hidratação, né? O hydration e etc, tá? Inclusive, se eu tô falando alguma coisa aqui que você tem dúvida, deixa nos comentários que eu posso trazer um vídeo explicando mais em detalhes cada um desses pontos, tá? Eu sei que é um conteúdo que não é trivial, tá? Então ele é bem complexo. Quanto mais você vai aprofundando, você vê que existem camadas que você precisa entender para conseguir de fato tirar o proveito dessas ferramentas aqui, tá? Como o Next, por exemplo, tá? E aí o grande objetivo disso tudo aqui, né, se fosse para resumir assim, para deixar bem claro, mas por que disso aqui tudo? Basicamente é para reduzir o tempo de loading inicial, tá? Então isso aqui melhora demais a experiência do nosso usuário, né, o famoso UX que a gente comentou aqui, tá? Isso aqui também traz rankings melhores, né, nos motores de busca,
Então, porque o seu site, né, o seu sistema, ele vai ter, o seu blog, por exemplo, o e-commerce, ele vai ter um tempo inicial de load muito rápido, né? Porque a gente está combinando essas estratégias, o que vai acarretar que você vai ter o seu site, né, vai ter um ranking maior, certo? E o que impacta, obviamente, na receita, tá? Então, até um tempo atrás eu vi uma pesquisa falando que a Amazon, basicamente, tem um estudo na Amazon que a cada 100 milissegundos que é adicionado num tempo de loading custa 1% de receita, cara. Então, assim, é um ponto extremamente importante e não é à toa que já fazem vários anos que tem vários estudos relacionados a isso de diminuir o tempo inicial de load. Então, pega você mesmo de exemplo, quando você entra num site e ele demora o tempo de load inicial, você fica muito tempo vendo uma página em branco, por exemplo. Então, é péssimo para a sua experiência e provavelmente você vai sair daquela página, se ela demorar pouca coisa, tipo um segundo, já é um absurdo e você vai acabar saindo e não vai voltar naquele site mais, certo? Então, isso é extremamente importante, principalmente para sites que tem e-commerce, por exemplo, que tem vendas, certo? Então, isso é interessante e tornar, né, a página interativa o mais rápido possível, né? Por exemplo, um outro ponto que eu até trago para você é os consoles de nova geração, né? Tipo, né, não sei o momento que você está assistindo esse vídeo, mas hoje os consoles que a gente tem, né, de nova geração, eles trazem ali pela primeira vez, por default, vamos dizer assim, né, os SSDs, né? Então eles reduzem drasticamente o tempo de loading ali. Ou seja, o usuário ele inicia ali sua jogatina muito mais rápido, certo? Então, para você que curte games assim como eu, então você sabe exatamente do que eu tô falando, tá? E, né, se fosse para resumir bastante assim entre a Suspense API e o React Pre-Rendering, tá? É o seguinte, com a Suspense, né, /streaming, vamos até colocar aqui, ó, Suspense /streaming, a gente tem o que? A página inicial ela é renderizada na requisição, tá? Então, na Suspense, permite o fetching de dados, né, em paralelo, tá? Enquanto o streaming ele substitui o Suspense Component, né, que é esse fallback que a gente colocou aqui, à medida que for sendo finalizado. Então, vai sendo streamado isso daqui, tá? Então, é um conteúdo bem interessante. Se você também tiver interesse sobre entender mais como a Suspense funciona, então deixa nos comentários aqui, e sugestões também de vídeos, né? Deixa sempre nos comentários. Isso acontece em Request Time, certo? Já o Partial Pre-Rendering, ele acontece o que? Ele permite que a página ela seja renderizada, parte no tempo de building, né, em build time, e parte na requisição, request time, certo? Então, como eu falei, ele é uma combinação dos dois mundos. Isso aqui é muito interessante. Mas lembrando que ainda está em experimental. Então a gente vai aguardar, né, para ver como é que vai se sair nas próximas atualizações do Next, tá? E provavelmente eu vou trazer mais conteúdo sobre isso aqui também no canal. E deixa nos comentários aí se você curtiu esse vídeo. Compartilha, ajuda demais o canal continuar crescendo. Semana passada a gente teve vários vídeos interessantes, tá? Então eu recomendo você dar uma olhadinha. Tem vídeos ali de conteúdo bem avançado sobre React que não é muito fácil de encontrar aqui no YouTube, tá? Então, você que quer se aprofundar de fato na ferramenta, dá uma olhadinha nas playlists que tem aqui. Eu vou deixar também na descrição do primeiro comentário fixado para você dar uma olhada depois, beleza? Então, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixe seu comentário com sugestões, beleza? Grande abraço, falou e até a próxima.